Música é um prazer para os nossos ouvidos em várias situações. Mas o que muita gente não sabe é que música também é terapia. Hoje quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Sirlene Costa. Ela é musicoterapeuta, especialista em autismo. Seja muito bem-vinda, Sirlene. Obrigada. Então conta pra gente o que é musicoterapia, para que serve, conta um pouquinho de algumas experiências, fala pra gente o que é isso, que muita gente não sabe. Ótimo. Musicoterapia é a utilização da música e seus elementos, que são o som, a melodia, o ritmo e a harmonia, utilizados por um profissional devidamente qualificado, que é um musicoterapeuta, alguém com especialização ou graduação em musicoterapia, exatamente para tratar, prevenir e ajudar pacientes em determinadas doenças ou transtornos ou síndromes, sempre com o objetivo terapêutico. Então, Sirlene, musicoterapia serve para qualquer pessoa, qualquer diagnóstico, quem quiser fazer musicoterapia, chega lá, eu quero fazer musicoterapia, ou tem que ter alguma coisa específica para fazer esse tratamento, como é? Pode, qualquer pessoa pode ser sim um paciente de musicoterapia. Vai depender muito do que a pessoa pretende, né? E, é claro, o musicoterapeuta vai fazer uma avaliação antes, porque antes de atender qualquer paciente, independente do diagnóstico ou do quadro clínico, nós fazemos entrevista de anamnese, porque a gente precisa conhecer a história sonora do paciente, precisa conhecer a história de vida, para então traçarmos objetivos terapêuticos que possam ser trabalhados durante as sessões. Porque a pessoa que procura por musicoterapia, ela quer a utilização da música como benefício para alguma área da sua vida ou da sua saúde e tal, entendeu? Me dá então alguns exemplos, algumas experiências de pessoas que usaram a musicoterapia no seu dia a dia, em algum caso específico, não sei, autistas especificamente e pessoas que também não têm autismo. Como é que funciona? Me dá exemplos. Bem, no meu caso eu utilizo a musicoterapia no tratamento de crianças com sintomas de autismo e crianças com atrasos no neurodesenvolvimento. Mas afora trabalhar com esse público, eu também atendo crianças típicas, ou seja, crianças que não têm nenhum transtorno, nenhuma síndrome, tá? Também atendo pessoas idosas com quadros de demência, de depressão. Legal. Entendeu? E a musicoterapia ela pode ser ampliada para diversas áreas. Tenho colegas que atuam na área educacional, eu atuo também na área hospitalar, com a musicoterapia hospitalar, tem a musicoterapia empresarial. Então, assim, tem N áreas de atuação em que o musicoterapeuta pode atuar diretamente, entendeu? E, assim, vai depender muito de como o que cada um, como profissional, vai se identificar durante a formação ou de acordo com sua história mesmo. Pacientes com depressão, musicoterapia ajuda? Como é que funciona? Ajuda. Como você bem colocou no início da entrevista, a música, ela proporciona bem-estar. Ouvir música é algo prazeroso. Então você associa isso, esse prazer por ouvir música ou por tocar um instrumento, associe isso a objetivos terapêuticos sendo conduzidos por um profissional especialista. Toda pessoa que apresenta um quadro depressivo tem uma história por trás, em especial que a gente está falando da depressão, né? Mas todo indivíduo tem uma história por trás do seu adoecimento. No caso da depressão, a gente investiga, né, o histórico da pessoa, assim como nos demais casos, e geralmente a gente procura trabalhar o repertório que é o repertório do indivíduo, o repertório da pessoa. Você vai encontrar pessoas depressivas que geralmente relata que só ouvem músicas muito tristes ou que deixam muito para baixo. Entendi. Isso tem uma explicação. Você vai encontrar também pessoas depressivas que preferem só ouvir músicas que as deixam muito para cima ou que dão esperança de alguma coisa, de dias melhores e tal. Então, a gente, como musicoterapeuta, avalia tudo isso para ter uma noção do que está por trás de cada escolha de música, o que está por trás desse repertório,
para então ir conduzindo o tratamento. E os resultados são maravilhosos. Eu sou suspeita para falar. Então conta pra gente alguma experiência, não sei, de depressão, autismo, qual foi as melhores experiências que você teve de alguns pacientes antes, né, de fazer o tratamento de musicoterapia e depois como foi essa experiência? Conta pra gente. Olha, como sou muito detalhista, eu consigo perceber a evolução ou, assim, a diferença tanto no comportamento quanto nas atitudes da pessoa, nos mínimos detalhes. Então, por exemplo, no caso de uma criança com autismo, que é assim, o público que eu mais atendo. Uma criança com autismo que não faz contato ocular, uma criança com autismo que não interage com o outro, que não brinca, que não fala. Gente, eu tenho experiências lindas de que na primeira sessão a criança canta. Que massa. E os pais falavam assim, mas não cantava. Como foi isso? Uhum. Entendeu? E assim, surpresa de repente a criança olhar para você e dizer alguma coisa. É tudo muito lindo. Claro, a musicoterapia tem técnicas específicas que a gente vai utilizando para conseguir esses objetivos. Sim, como foi essa sessão que a criança cantou? Conta aí pra gente. Eu quero conquistar a criança, né? Eu quero que ela se sinta confortável. Sim. Então, diante de uma pessoa estranha, num ambiente estranho, com instrumentos legais, mas é um local estranho, diferente. Então, com a presença dos pais, a criança já fica mais à vontade. Então, os pais é quem participam e brincam. Eu observo, oriento e tal, e vou chegando de mansinho. E nessa sessão em especial, eu já sabia qual era a música preferida da criança, que era Brilha, Brilha, Estrelinha. Então, assim, eu só comecei a... Brilha, brilha... Aí a criança fez... Aí eu, a bestalhada que sou, eu... Os pais também, meu Deus, ele nunca tinha cantado antes e tal. E aí a gente fez festa, eu falei, então vamos continuar. E aí a gente continuou. Quando a criança percebeu que tinha, assim, que havia, digamos, um reforço muito positivo, os nossos aplausos, né? A euforia da musicoterapeuta e tal, e os pais felizes, aí ele repetiu a música várias vezes. Então, assim, pra gente é muito gratificante essa interação, essa evolução, por mínima que possa parecer, entendeu? E assim, eu fico muito orgulhosa com cada conquista dos meus pequenos, cada contato ocular, porque a criança com autismo, ela tem dificuldade de fazer contato ocular e até de manter esse contato ocular por muito tempo, ou seja, um olhar fixo, né? Então, quando a criança chega, olha para mim e ainda faz isso e sorri, eu piro, fia. É muito bom. Muito bom mesmo, é incrível, né? A música realmente, além de ser prazerosa, ela ajuda na nossa saúde de forma completa. Então, Sirlene, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas seguidoras, alguma orientação sobre musicoterapeuta, alguma indicação, alguma coisa assim, para ajudar as pessoas com relação a ao seu profissionalismo, né? Que você lida com isso todos os dias e é maravilhoso ver esse resultado positivo na vida das pessoas. Então, deixa a sua mensagem. Bem, primeiro que nem todo atraso de fala é autismo, que nem toda criança que é muito quietinha ou muito reservada ou que não brinca significa que seja autista, né? O autismo é muito mais do que isso, por isso a gente investiga toda a história de vida da criança, desde quando a mãe estava grávida, o parto, assim, as primeiras fases do desenvolvimento. A gente investiga tudo exatamente para ir entendendo como é que essa criança funciona e poder ajudá-la, né? E ajudar também os profissionais a darem um diagnóstico correto. Então, assim, uma criança que não fala, por exemplo, que é a primeira coisa que os pais mais se preocupam, né? Pronto, minha criança não está falando. Me escrevem muito sobre isso. Minha criança não está falando. Quer dizer que ela seja autista? Não necessariamente. Mas, por outro lado, também, a gente não tem como ouvir o relato dos pais e já dizer, não, seu filho não é autista. Porque o diagnóstico de autismo ele é totalmente clínico. Ou seja,
O profissional precisa ver a criança, lidar com a criança, brincar com a criança. Tudo a gente faz brincando com a criança, para poder ir observando, né, esses sintomas, fazendo as devidas intervenções e aí trabalhando junto com os outros terapeutas e também com o médico que atende essa criança. Então, assim, o melhor a se fazer se a sua criança apresenta atraso de fala, se a sua criança não faz contato ocular, se sua criança não interage com coleguinhas ou com irmãos e tal, procure um neuropediatra para que ele faça uma avaliação, mesmo ele não dando o diagnóstico logo de cara, porque requer tempo para fechar um diagnóstico de autismo, né? Exatamente porque eu disse, pode ser por N motivos esses comportamentos. Então procure um neuropediatra que ele vai conduzir a criança para as devidas terapias, inclusive para a musicoterapia, que possui evidência científica de que funciona mesmo e os resultados são excelentes, entendeu? Antes de você se preocupar e assim se descabelar, entendeu? O melhor é procurar um especialista para te orientar, entendeu? E no que precisar, entre em contato com a gente. Isso mesmo, tá aí o Instagram da nossa Sirlene, querida. Muito obrigada pelas suas informações. A Anagron não poderia deixar de te agradecer por essas informações tão preciosas. Muito obrigada mesmo. A gente espera que muitas seguidoras possam ser alcançadas com a sua mensagem. Abre o presente, a gente não vai deixar vocês curiosas, claro. E ela vai vestir a Anagron. Com certeza. E a minha cor preferida? Vermelho. Sirlene veste a Anagron, eu visto a Anagron e se você gostou de um desses produtos, clique no link abaixo e faça o seu pedido. Até o próximo Anagron Entrevista. Tchau!